Boa noite, dominantes. Hoje eu vou falar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Na verdade, eu vou começar uma série aqui falando desse livro. Vou começar do primeiro capítulo, as primeiras frases, os primeiros parágrafos e decifrar cada código, cada ficha caída desse livro. Primeira mensagem, ele começa falando sobre Andrew Carnegie, que foi hoje o segundo homem mais rico da história moderna, mas ele já foi o homem mais rico. Depois que ele morreu, Rockefeller conseguiu superá-lo. Mas isso não vem a calhar. O que ele fez então, Napoleão Hill, quando ele quis saber sobre sucesso e o fracasso que levava as pessoas a isso? Ele foi procurar as pessoas de sucesso. Então ele começou a modelar. Então uma das primeiras mensagens aqui do livro que eu peguei, né? A gente precisa modelar as pessoas de sucesso. Então não é copiar, não é fazer igual, mas entender como que as pessoas chegaram lá, os processos, os princípios que foram usados. Vou abrir o livro aqui, nas minhas anotações, e o próprio Andrew Carnegie falou a seguinte frase, numa colocação: as escolas hoje, elas ensinam os decorebas e tal, né? Estou usando com as minhas palavras aqui, mas elas não ensinam o princípio de realização pessoal, o viver na vida prática. Tá? Isso aqui é a minha interpretação do que ele falou, porque o que o Andrew Carnegie falou está entre aspas aqui no livro. Tá? E o Carnegie foi uma pessoa batalhadora. Então vou dar um parênteses aqui na história do próprio Carnegie, Andrew Carnegie. Ele é um escocês que foi com a família para os Estados Unidos com 11 anos e começou a trabalhar numa fábrica de tecelagem, catava carretéis no chão e trabalhava para ganhar $1 por semana. Ele trabalhava 12 horas por dia. Então isso mostra que o trabalho é necessário. O trabalho sempre vai ser necessário. O trabalho tem dia para acabar, mas ele sempre vai ser necessário. Ele é o combustível que vai turbinar o jato sair do chão, para depois você poder ter seu tempo de descanso, trabalhar menos. E o trabalho, ele tem hora para acabar, senão você vai continuar sendo escravo até a sua morte. E como que o Andrew Carnegie conseguiu conquistar o que ele conquistou? Sair do nada, do zero, para o homem mais rico, segundo o homem mais rico da história moderna. O homem mais rico da história foi o Salomão. Ele criou, quando ele chegou, primeiro com o trabalho, né? Já foi falado aqui, e segundo, ele começou a criar uma rede de contatos. Ele começou a observar as pessoas, começou a dar atenção às pessoas e começou a fazer amizades. E ele conseguiu a atenção do superintendente dele. Quando ele começou a trabalhar nos telégrafos, ele conseguiu, depois de ter evoluído depois dos 11 anos, já quando adolescente, ele conseguiu trabalhar nos telégrafos com o Tom Scott, um milionário na época, e ele conseguiu conquistar a confiança do Tom Scott e começou a trabalhar como telégrafo particular dele. E assim foi aprendendo, foi crescendo, foi incentivado, e a história do Andrew Carnegie não parou mais aí. E a história completa está na internet, que não é o caso aqui do vídeo, o conteúdo do vídeo. Então, resumindo, o trabalho duro, né, fez com que o Andrew Carnegie se projetasse
E como que ele fez a rede de influências dele, o que levou ele a fazer isso? Influenciado pelos filtros, né? Ou seja, filtros são as coisas que a mãe dele falava na sua infância. A mãe dele chamava Margaret, quando era pequeno. Para ele crescer, ele tinha que andar com pessoas bem-sucedidas, que são as frases: tubarão anda com tubarão, sardinha anda com sardinha. Águia anda com águia, pato anda com pato. E por aí vão as metáforas. E uma das coisas também que faz o ser humano tomar iniciativa, sair do lugar, é a ira. Irai-vos, mas não pecai-vos. A ira, ela foi ativada pela competitividade com o Rockefeller na época. Também está na história do Andrew Carnegie aí na internet. Bom, então o Andrew Carnegie, na história do livro aqui, ele foi abordado pelo Napoleão Hill, e o Napoleão Hill foi desafiado a entrevistar pessoas por 20 anos, pessoas de sucesso e pessoas de fracasso. Ele chegou a entrevistar então 16 mil pessoas de fracasso, fracasso no caso onde elas não conseguiram o que gostariam de conquistar, e cerca de 500 pessoas de sucesso. E nesse desafio, o Rockefeller foi entrevistado também, mas o Andrew Carnegie foi colocado, explicou pro Hill, Napoleão Hill, o que era o fracasso. Então ele explicou que o fracasso não era o oposto do sucesso, porque o fracasso poderia fazer parte do sucesso, só um momento transitório. Então, muitas vezes, por que entrevistar as pessoas de fracasso? Porque ali a gente aprende com os erros das pessoas também, com os nossos fracassos, mas com os fracassos das outras pessoas. Uma outra coisa também, quando a gente chega até o fracasso, a gente ativa o outro eu, que o Carnegie fala. O outro eu, que é o eu quando você ativa, quando está acuado, numa situação de emergência. Então aquilo, você chega, você para, você começa a pensar numa fuga, numa possibilidade de como sair daquela situação. Então o Carnegie explicou pro Napoleão Hill o que seria o fracasso. E lendo aqui no próprio livro, a frase, agora eu vou ler na íntegra, o Carnegie falou da seguinte maneira: minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando ele o chama de fracasso. Toma conta disso. Não, vamos recomeçar aqui. Eu estou pulando a linha. Minha experiência me ensinou outra coisa aqui, fazer um parênteses. Quando vocês forem fazer vídeo, chega e faz, não fica corrigindo, depois gravando 10 vezes. Eu já tô com 8 minutos de gravação. Acho que tá muito grande, hein? Eu vou... Ficou muito grande. Tá. Então, minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida. Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Então, o homem ele pode estar muito próximo do fracasso, do sucesso, quando ele tem o fracasso. Porque naquela situação de fracasso ele vai começar a pensar nas soluções e vai começar a atuar e acelerar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano e um objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve às limitações que o homem põe a si mesmos e à própria mente.
Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Então, muitas vezes a pessoa já está ali no fracasso, ela vai dar mais um passo para começar a subir e naquele momento ela desiste. E ali naquele momento em que o fracasso se consolida. Então, muitas vezes a gente tem que dar uma persistida, dar um passo a mais, dar um passo no escuro, que Deus coloca o chão para a gente. Então, essas são as conclusões do livro. Em resumo, da primeira parte modele as pessoas de sucesso. Tem um programa muito bom do Flávio Augusto, que chama meusucesso.com, que é só cases de sucesso, né? Então, para a gente modelar, tem muita gente boa lá para ser modelada. E trabalho duro, networking, ativar a ira. Eu consigo, eu posso, eu vou. E uma coisa também que a gente muitas vezes não dá atenção ao que os nossos pais falam. Muitas vezes podem haver bloqueios dos nossos pais. E o que a mãe do Carnegie falava para ele? Ande com pessoas acima de você, pessoas bem-sucedidas, senão você vai continuar no mesmo patamar. Então é isso, pessoal. Na próxima teremos mais uma ficha caindo, um código captado.